Em meio ao frio cortante dos fiordes nórdicos, onde o silêncio da neve só é quebrado pelo uivo do vento, habita um terror ancestral que nem mesmo o tempo ousou apagar. Prepare-se para desvendar os segredos sombrios dos Draugr, seres que rastejam para fora de seus túmulos com uma fome insaciável e um ódio que transcende a própria morte. Essas não são apenas lendas contadas ao redor de fogueiras crepitantes, aquecendo corpos contra o frio implacável. São avisos sussurrados em noites sem lua, ecos de um passado onde os mortos não encontravam descanso eterno. Eles voltavam, impulsionados por forças sinistras e uma malevolência que gelava a alma dos vivos. Eles são os Draugr, a personificação do medo nórdico da morte mal resolvida. O nome, por si só, carrega o peso de séculos de pavor, arrepiando até os mais céticos corações. Adentrar o mundo deles é confrontar a escuridão que espreita sob a superfície da vida. Na mitologia nórdica, esses seres são mortos-vivos, sim, mas infinitamente mais complexos e aterrorizantes que os zumbis modernos. Esqueça as hordas sem mente, os Draugr são indivíduos com personalidade, inteligência e uma crueldade calculista. Eles mantêm suas memórias, rancores e, muitas vezes, uma força física ampliada pela própria maldição que os prende. Sua aparência varia, mas raramente é agradável. Corpos inchados, pele escura como a noite e um odor fétido de decomposição são marcas comuns. Seus olhos podem brilhar com uma luz sobrenatural e maligna, refletindo a escuridão que os consome por dentro. Eles são a antítese da paz eterna. Como um mortal se torna um Draugr? A resposta reside na forma como a vida terminou e como o corpo foi tratado. Quando um homem morria e sua alma não encontrava paz, talvez por ter sido cruel em vida ou por ter morrido de forma violenta e injusta, a semente da maldição era plantada. Morrer com grande ganância, enterrado com tesouros que não queria largar, ou com ódio profundo no coração, eram caminhos certos para o retorno. A própria terra parecia rejeitar esses espíritos inquietos, forçando-os de volta aos seus corpos frios e sem vida. O túmulo se tornava uma prisão e um covil. Os Draugr não eram meros cadáveres ambulantes. Possuíam habilidades sobrenaturais aterrorizantes. Dizem que podiam crescer de tamanho à vontade, tornando-se gigantes grotescos para esmagar suas vítimas. A solidez da matéria era irrelevante para eles, capazes de atravessar paredes e rochas como se fossem névoa. Podiam mudar de forma, transformando-se em animais para caçar ou espreitar sem serem notados. A influência deles não se limitava ao mundo físico. Podiam entrar nos sonhos dos vivos, envenenando suas mentes com pesadelos e loucura. Sua presença trazia frio e doença para a terra ao redor. E não pense que o terror Draugr estava limitado à terra firme e aos cemitérios. Alguns relatos sombrios descrevem Draugr marinhos que se levantavam de túmulos aquáticos ou assombravam navios afundados. Eles vagavam em barcos fantasmas, envoltos em névoa e desgraça. Esses Draugr aquáticos atacavam pescadores desavisados e condenavam tripulações inteiras a naufrágios fatais. A fúria deles não conhecia limites, estendendo-se por terra e mar, lembrando a todos que a morte, para alguns, era apenas o começo de uma existência de terror. Eles não apenas assombravam, eles matavam, e com um prazer sádico. Diante de tal ameaça, os vikings não ficavam inertes. Tomavam precauções severas para garantir que os mortos permanecessem mortos. Cravavam tesouras abertas no peito dos cadáveres, um símbolo de corte e separação. Viravam os corpos de bruços na sepultura, para que, se tentassem cavar, cavassem para baixo, de volta à terra. Chegavam a quebrar as pernas dos mortos ou amarrá-las com cordas encantadas, na esperança de impedir que se levantassem. Em casos extremos, o corpo de um Draugr já ativo precisava ser desenterrado, decapitado e queimado, com as cinzas espalhadas ao vento ou jogadas no mar. Mas mesmo com todos esses cuidados, alguns voltavam. Porque o mal, quando é profundo e enraizado na alma, não pode ser contido por meras amarras ou rituais. Os Draugr são mais do que lendas de monstros. São o reflexo do medo humano da morte mal resolvida, do rancor que persiste além do túmulo, da fúria que transforma a carne em maldição eterna. Eles nos lembram que as ações e emoções em vida têm consequências que podem ecoar na morte. A inveja, a ganância, o ódio. Esses sentimentos podem ser tão poderosos que negam o descanso final. A lenda do Draugr é um conto de advertência
sobre a importância de viver uma vida com honra e encontrar paz interior. Talvez, apenas talvez, alguns deles ainda vagueiem pelas florestas gélidas da Escandinávia ou sob as ondas escuras dos fiordes, esperando um motivo para acordar. A ideia de que o passado pode retornar para nos assombrar é um medo universal, e os Draugr são a manifestação mais sombria desse temor. Eles representam a parte de nós que teme o que acontece depois, o medo de que nossos erros e arrependimentos nos sigam para a eternidade. A lenda sobrevive porque toca em algo fundamentalmente humano, a incerteza e o pavor do desconhecido que aguarda após o último suspiro. No fim, os Draugr nos lembram que o verdadeiro terror pode estar não no que morre, mas no que não consegue morrer. Se os mortos têm contas a acertar, quem garante que estão em silêncio? O mal que cultivamos em vida pode ser o mesmo que nos aprisiona após a morte, transformando o descanso em uma vigília eterna de tormento. Cuidado com o que você guarda dentro de si, com os rancores que alimenta e as ações que pratica. O tempo pode passar, as estações podem mudar, mas certas sombras nunca descansam. Elas esperam, pacientes na escuridão, prontas para se levantar. Se você gosta de mergulhar em mistérios sombrios, lendas esquecidas e os cantos mais escuros da mitologia, está no lugar certo. O universo é vasto demais para ignorarmos os horrores que ele pode esconder, e há sempre mais sombras a serem exploradas. Mergulhe conosco nesses abismos. Se este mergulho no terror nórdico gelou sua espinha, mostre seu apoio. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma de nossas explorações no macabro e misterioso. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram os Draugr e ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber quando uma nova sombra se revelar. Até o próximo vídeo e que seus mortos descansem em paz.